Todo mundo sabe que o maior goleiro artilheiro da história do futebol é Rogério Ceni, que em mais de 20 anos de carreira balançou as redes 131 vezes. Só no Campeonato Brasileiro, o mito marcou 65 gols, e vai demorar bastante para outro goleiro superar essa marca do ídolo São Paulino. Além de Rogério, outros goleiros também balançaram as redes na competição desde o seu início, só que em bem menos quantidade, com algum deles fazendo gol até de bola rolando. Nesse vídeo você vai conhecer todos os goleiros que conseguiram marcar gol no Campeonato Brasileiro desde a sua criação. Então, antes de mais nada, já vai deixando seu like para fortalecer na divulgação e a sua inscrição no canal, caso ainda não seja um inscrito. O primeiro Campeonato Brasileiro aconteceu em 1959 com o nome de Taça Brasil, e somente 15 anos mais tarde foi que um goleiro conseguiu balançar as redes pela primeira vez na competição. José Benedito Tobias, ou simplesmente Tobias, foi o autor do primeiro gol de goleiro na história do Brasileirão, e o tento aconteceu na edição de 1973, no jogo entre Santa Cruz e Guarani, válido pela segunda fase. Não achei nenhum registro em vídeo do gol, que muito provavelmente foi marcado em cobrança de pênalti. Na época goleiro do Guarani, o gol foi o de honra na derrota de 2-1 para o time pernambucano. Miguel Ângelo Ortiz foi um goleiro argentino que defendeu a camisa do Atlético Mineiro entre 1976 e 77, e com seu estilo diferente se notabilizou por gostar de fazer gols e sair jogando. Nesses 2 anos de Atlético, ele chegou a marcar 7 gols, sendo que 2 deles foram no Campeonato Brasileiro. O primeiro foi na goleada de 4-1 sobre o CRB, válido pela terceira fase da edição de 1976. Gol esse que infelizmente não foi encontrado nenhum registro em vídeo. O segundo gol foi também em 76, e foi marcado na goleada de 4-0 sobre o Vasco em pleno Maracanã. Sérgio Roberto da Silva, mais conhecido como Serginho, defendeu a camisa de vários clubes do futebol brasileiro entre as décadas de 70 e 80, sendo as de Vila Nova e Portuguesa as mais destacadas. Nos tempos que atuou em Goiás, o goleiro disputou algumas edições do Campeonato Brasileiro, e em uma delas ele conseguiu balançar as redes. O tento saiu na edição de 1979, em jogo contra o Fluminense, com o placar final terminando em 2-2. Infelizmente não foi encontrado nenhum registro em vídeo do gol de Serginho. Depois de Tobias, Ortiz e Serginho lá na década de 70, demorou quase 20 anos para que outro goleiro balançasse as redes no Campeonato Brasileiro, e foi na edição de 1996 que a seca foi quebrada. Reginaldo Paes Leme, ou mais conhecido como Regis, iniciou a carreira do Vasco, e de 1993 a 1997 foi jogador do Paraná Clube. No dia 20 de novembro de 1996, o Santos recebeu o Paraná na Vila Belmiro, e de forma surpreendente acabou derrotado por 3-0, com o goleiro Regis em cobrança de pênalti, fazendo o segundo gol do jogo. Como já dito lá na introdução, Rogério Ceni foi o goleiro que mais marcou gols na história do futebol, com 65 deles saindo no Campeonato Brasileiro. Desses 65, 38 foram de pênaltis, 26 em cobranças de faltas e 1 de bola rolando. O primeiro gol marcado pelo mito na competição aconteceu em 1997 no empate de 2-2 contra o Botafogo, válido pela primeira fase. Rogério, em linda cobrança de falta, abriu o placar em jogo que foi disputado no Morumbi. Já o último gol marcado pelo jogador na competição foi em 2015 contra o Figueirense no Orlando Scarpelli e saiu em cobrança de pênalti. O goleiro Lauro é bastante rodado no futebol brasileiro, tendo vestido a camisa de várias equipes em 20 anos de carreira. Ele começou na Ponte Preta, defendendo as cores da Macaca por 6 anos, e na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, ele também chegou a atuar pelo Cruzeiro, pelo Internacional e pela Portuguesa. Em sua carreira, Lauro chegou a marcar 2 gols, e curiosamente, ambos foram em cima do mesmo adversário. Em 2003, quando defendia a Ponte Preta, ele empatou o jogo contra o Flamengo no último minuto, com a peleja terminando em 1-1. 10 anos mais tarde, em 2013, e já com a camisa da Portuguesa, ele repetiu a façanha, ao escorar uma cobrança de escanteio que se resultou em novo empate de 1-1. Eduardo Alax é mais um personagem do vídeo que rodou por várias equipes do futebol brasileiro, tendo iniciado a carreira na Portuguesa Carioca em meados da década de 90 e encerrado em 2011 no Figueirense.
Na primeira divisão do Brasileiro, ele defendeu as camisas de Atlético Mineiro, do Brasiliense e do Náutico, tendo sido a do Galo a que ele mais entrou em campo. Foi também pelo Alvinegro que Eduardo Alex conseguiu fazer um gol e saiu no duelo contra o Juventude, válido pela 21ª rodada da edição de 2003. Com um empate em 1-1 no Mineirão, Eduardo se mandou para a área já nos acréscimos, e a cobrança de escanteio foi de encontro ao goleiro, que sozinho apenas escorou de cabeça, dando a vitória ao Galo Mineiro. Sebastián Sarra é mais um goleiro argentino a marcar presença no vídeo, e assim como Miguel Ortiz, o seu tento foi em cobrança de pênalti. Foi no São Lourenço onde ele começou a carreira, e por lá Sarra costumeiramente marcava gols de bola parada. Em 2007, ele foi um dos reforços do Grêmio para a temporada, visando principalmente a disputa da Copa Libertadores, competição que o Imortal terminou com o vice-campeonato, perdendo o título para o Boca Juniors. Em jogo do Campeonato Brasileiro contra o Figueirense, Sarra abriu o placar em cobrança de pênalti, se tornando àquela altura o primeiro goleiro da história do Grêmio a balançar as redes em uma partida oficial. O goleiro Bruno foi revelado pelo Atlético Mineiro, mas só chegou a defender o clube em uma edição do Campeonato Brasileiro, quando não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série B na edição de 2005. Após uma passagem relâmpago pelo Corinthians, onde não chegou a atuar, Bruno foi parar no Flamengo, e lá rapidamente assumiu a meta, se notabilizando por grandes defesas, principalmente de pênaltis. No rubro-negro, o goleiro também chegou a marcar os seus golzinhos, tendo ao todo balançado as redes 4 vezes, com 2 desses gols tendo sido marcados no Campeonato Brasileiro. O primeiro foi de pênalti na goleada de 5-0 sobre o Coritiba na edição de 2008. O segundo gol foi na derrota de 2-1 para o Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2010, quando de falta nos minutos finais, ele fez o de honra do Flamengo. Julián Viáfara é mais um estrangeiro que está na história do Campeonato Brasileiro por ter balançado as redes. E diferente de Ortiz e Sarra, que são argentinos, o arqueiro tem nacionalidade colombiana. No Brasil, ele chegou a atuar no Atlético Paranaense, no Vitória e no Vitória da Conquista, tendo sido com a camisa do Leão do Barradão, onde ele balançou as redes no Brasileirão. Foram 3 edições disputadas pelo Vitória, mas somente na de 2010 foi que ele tomou gosto em marcar gols, tendo feito 3 de pênalti na campanha que culminou com o rebaixamento da equipe. O primeiro tento foi no triunfo de 3-2 fora de casa contra o Atlético Mineiro, com Viáfara abrindo o placar. O segundo gol saiu na vitória de 2-0 sobre o Barueri em jogo da 30ª rodada. Já o terceiro e último foi marcado no empate de 1-1 contra o Corinthians, válido pela 36ª rodada. Márcio Luiz, ou simplesmente Márcio, é o segundo goleiro que mais marcou gols no futebol brasileiro, tendo feito ao todo 40 gols entre pênaltis e cobranças de falta. Ele iniciou a carreira no Bahia em 2002, acumulando ainda uma rápida passagem pelo Fortaleza, até desembarcar no Atlético Goianiense em 2007. Foram mais de 10 anos vestindo a camisa do Dragão, e no clube ele pegou gosto em marcar os seus golzinhos, tendo sido a temporada de 2012 a mais artilheira na carreira, quando balançou as redes 8 vezes. 8 é também o número de gols que ele marcou em campeonatos brasileiros, com o primeiro tendo saído em 2010 contra o Vasco. Em 2011 foram mais 3 gols, um na 20ª rodada contra o Coritiba, outro na 21ª contra o Fluminense e o outro na goleada de 5-1 sobre o América Mineiro pela 38ª e última rodada. Na edição de 2012, Márcio fez 4 gols na campanha do rebaixamento do Atlético Goianiense. O primeiro contra o Figueirense na 10ª rodada, o segundo contra o São Paulo na 12ª, o terceiro na 14ª contra o Botafogo e o quarto e último em 2012 contra o Santos na 35ª rodada. O goleiro Wilson começou a jogar futebol no Flamengo, mas no clube não chegou a entrar em campo nenhuma vez em jogos do Campeonato Brasileiro. Após rodar por clubes pequenos do Rio de Janeiro por empréstimo, ele firmou compromisso com o Figueirense em 2007, ficando 6 temporadas em Santa Catarina, e lá foi onde ele marcou seu primeiro gol como profissional. Porém, esse gol não foi na elite do Campeonato Brasileiro. Também jogou no Vitória, tendo desembarcado no Coxa em meados de 2015. Em 2017, o Coritiba fez uma campanha ruim na Série A, que acabou culminando com o rebaixamento para a 2ª divisão, e durante a campanha, o Wilson chegou a balançar as redes 2 vezes.
O primeiro tento foi marcado na goleada de 4-0 sobre o Avaí, em jogo válido pela 32ª rodada. O segundo gol foi na derrota de 2-1 para o São Paulo, válido pela rodada 37. Atualmente defendendo o Atlético Mineiro, o goleiro Everson se profissionalizou no Guaratinguetá, tendo acumulado anteriormente uma passagem pelas categorias de base do São Paulo. Com longa carreira no futebol nordestino, o goleiro entre 2015 e 2018 defendeu as cores do Ceará, e no Vozão, Everson marcou um gol de falta na elite do Campeonato Brasileiro. Ele já havia feito um gol de pênalti nos tempos que jogava no Confiança de Sergipe, e o tento assinalado contra o Corinthians foi o segundo da carreira. Realizado no Castelão, o jogo foi válido pela 23ª rodada da edição de 2018, e com bastante força e precisão, Everson abriu o placar com um bonito gol. Em 2020, Jean Fernandes Filho se tornou o 14º goleiro da história a balançar as redes em campeonatos brasileiros, e até o fechamento desse vídeo, ele já marcou um gol com a camisa do Atlético Goianiense. O tento foi assinalado na vitória de 1-0 fora de casa sobre o Bahia, válido pela 10ª rodada. Bom galera, até o presente momento, esses foram os goleiros que conseguiram marcar gols em jogos do Campeonato Brasileiro desde o seu início. E pode ter certeza que cedo ou tarde vai aparecer outro que irá se juntar a esses da lista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e conto com seu joinha e a sua opinião nos comentários.